Como você está? Espero que você esteja bem e em paz, como sempre, como deve ser. Hoje, na nossa edição aqui do nosso Café com Jesus, nós vamos aqui ler então e refletir sobre Êxodo 14. Vamos lá? Primeiro, lendo, vamos lá. Perseguição dos egípcios. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, de fronte de Baal-Zephon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, e assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfalmente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros, a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zephon. A travessia do mar. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com os seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. Os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram seus carros de guerra e seus cavaleiros, todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança.
como também em Moisés, o seu servo. Senhor, muito obrigado pela leitura hoje, Pai, de Êxodo 14. Agora, Pai, vai à frente, nos dá discernimento para que nós reflitamos sobre a Tua palavra. Oramos assim agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Êxodo 14, aí narra, né, a impressionante travessia ali do Mar Vermelho e a libertação definitiva do povo de Israel do domínio egípcio. Então coloca um ponto final nessa obstinação do faraó e começando ali então vários blocos aqui que nós separamos. Primeiro bloco, versículos 1 até 4 ali, que diz respeito à estratégia divina e o acampamento. Então o Senhor orienta Moisés a mudar a rota e manda o povo acampar ali perto de Piairote, entre Migdol e o mar, em frente a Baal-Zefon. E aí tem uma questão, né? Porque Deus explica que o motivo dessa rota é o faraó pensar que os israelitas estão perdidos e encurralados pelo deserto, como uma espécie de uma armadilha. E o propósito é que o Senhor afirma que vai endurecer o coração do faraó para que este os persiga. E o objetivo aqui é manifestar então a glória de Deus sobre o faraó e seu exército, para que os egípcios ali possam então saber que ele é o Senhor. E os israelitas obedecem e acampam ali. Segundo bloco, então, dos versículos 5 até o 9, a gente tem aqui a perseguição do faraó. Primeiro é o seguinte, o arrependimento egípcio, né? Quando o rei ali é informado que o povo tinha fugido, ele e seus conselheiros mudam de ideia, questionando por que será que eles deixaram os israelitas partirem e perderam então seus escravos. E aí o faraó faz uma mobilização militar intensa, prepara sua carruagem, convoca o seu exército, incluindo ali 600 dos melhores carros de guerra, e além de todas as carruagens do Egito, cada uma com um oficial no comando. E aí o alcance, né? Movido então pelo endurecimento do seu coração, o faraó persegue os israelitas que marchavam ali triunfantemente, como fala o texto, e os alcança enquanto eles estavam acampados ali junto ao mar. Para o outro bloco, do terceiro bloco, dos versículos 10 até o 14, vemos aqui o medo do povo e a fé de Moisés. O desespero de Israel, né? Ao ver ali o exército, o egípcio se aproximando, o pessoal israelita ali fica aterrorizada e clama, o pessoal fica aterrorizado e clama ao Senhor. E aí o povo se volta contra Moisés, e inclusive com ironia e amargura, perguntando se não havia sepulcros demais no Egito ali, para que eles fossem levados para morrer no deserto. Eles afirmam então que seria sido melhor continuar como escravos dos egípcios do que morrer ali. Gente, vocês não têm ideia nesse versículo 11, a ironia que tem aí escrita, sabe? É o seguinte, olha só, essa ironia cultural gigantesca é bem interessante, por quê? Porque o Egito, gente, era literalmente a cultura da morte ali e dos sepulcros, da veneração aos sepulcros, né? Ali o país era obcecado por isso, tinha ali as mastabas, como a gente fala, mastabas, perdão, que eram túmulos egípcios antigos de formato retangular. Eles eram com paredes inclinadas e um teto plano, e que eram construídos em pedra ou tijolos de barro. Inclusive, eles eram padrão ali de sepultamento para a nobreza ali, para os faraós, antes da invenção das grandes pirâmides, que surgiram inclusive do empilhamento dessas várias mastabas, tá? Então só para você saber, né, que era o início, digamos, era uma meia pirâmide, e isso era no início e depois se tornou a pirâmide toda ali, que a gente tem as pirâmides do Egito, para vocês terem uma ideia. Então até eles também tinham ali a questão do livro dos mortos, né, esse culto, aquela coisa toda, e aí ao dizer isso, gente, o povo ali estava usando ali com Moisés, né, um sarcasmo cultural pesadíssimo. Fala, logo o Egito, a terra maior dos maiores túmulos do mundo, não tinha espaço para a gente morrer lá, para a gente ser enterrado lá. Mas mais ainda, o versículo 11 está mostrando para a gente, aflorando aqui uma característica desse povo, e muitas vezes, né, a nossa também, esse povo reclamão e essa mentalidade ainda de escravo que muitas vezes a gente ainda insiste em manter. Olha só, a reação do versículo 11, né, fala dessa questão lá de morrer no deserto, que queria voltar para o Egito e tal, aquela coisa toda, revela algo muito maior do que esse medo físico, gente. Revela essa mentalidade de escravo, porque o Egito havia saído de Israel, perdão, Israel havia saído do Egito, mas o Egito ainda não havia saído de Israel, não é verdade? A gente poder falar dessa maneira, né? Porque o que acontece é o seguinte, diante do primeiro obstáculo, o que acontece? A memória seletiva deles apagou a dor do chicote, dos tijolos sem palha e daquele infanticídio, lembram-se de que foi decretado por Faraó, pintando a escravidão como uma zona de conforto seguro.
e mudar e viver na dependência da fé, infelizmente, no deserto, naquela dificuldade, assusta mais a gente, né, do que a velha escravidão conhecida. Então, isso para nós também nós podemos pensar dessa maneira, né, de que o Egito havia saído de Israel, mas Israel não havia saído do Egito, ou o inverso também, né? Israel havia saído do Egito, mas o Egito não havia saído de Israel, que é nós olharmos para a nossa velha natureza e muitas vezes, diante de uma dificuldade que a gente está vivendo, querer voltar para aquela situação anterior. Mas aqui temos a resposta de fé. Moisés então acalma o povo e aí, com uma declaração de extrema confiança em Deus, vai dizer que não tenham medo, né? Não tenham medo, fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm, o Senhor vai lutar por vocês, tão somente fiquem calmos. Então ele dá essa palavra de consolo. Vamos aqui então para o outro bloco, do 15 até o 18, o quarto bloco, que diz respeito à ordem para marchar, né? A instrução de Moisés. O Senhor então diz a Moisés para parar de clamar e aí ordenar aos israelitas que marchem. E aí então, com o sinal de autoridade, Deus ordena que Moisés levante a sua vara, estenda a mão sobre o mar para que as águas se dividam, permitindo que os israelitas atravessem ali em terra seca. E aí o Senhor reafirma que vai endurecer o coração dos egípcios para que entrem atrás de Israel e que a derrota final das carruagens e cavaleiros egípcios trará glória ao seu nome. Continuando ali no bloco 5 dos versículos, vamos pegar aqui dos 19 até o 22, analisando melhor, a gente vai ver essa questão também de que o anjo de Deus e a coluna de nuvem que iam à frente do exército de Israel, agora mudam de posição e se colocam atrás deles, né? Situando-se então entre o acampamento do Egito e o de Israel. E aí essa posição da nuvem, o que ela quer dizer para a gente, né? Isso quer dizer que Deus não é apenas aquele que abre caminhos à nossa frente, Ele também é o Deus que está na nossa vanguarda e na nossa retaguarda, protegendo então as nossas costas e o nosso passado, enquanto a gente caminha firme para o futuro. Tem até um salmo que fala sobre isso, o Salmo 139:5, que diz: Tu me cercas por trás e por diante e pões a tua mão sobre mim, confirmando então essa questão de que Deus está nos amparando tanto pela frente quanto por trás, né? De todos os lados, todas as maneiras, todas as situações. Então é importante a gente saber dessa segurança. Continuando aqui, nós temos a questão da luz e das trevas, que a nuvem trazia trevas para os egípcios, mas iluminava a noite para os israelitas, de modo que os dois exércitos não se aproximaram ali durante toda a noite. E aí o milagre do mar, em que Moisés estende a mão sobre o mar e o Senhor afasta as águas com um forte vento oriental que sopra toda a noite, transformando o mar em terra seca. As águas então elas se dividem, formando uma muralha à direita, outra muralha à esquerda, e os israelitas atravessam pelo meio do mar, tá bom? E depois nós vemos aqui que essa questão, né, é um milagre ou é uma explicação científica? Veja só, curiosamente, alguns cientistas meteorologistas já tentaram simular esse fenômeno. E aqui tem um estudo famoso do National Center for Atmospheric Research, da Universidade do Colorado, que usou modelos de computador para mostrar que um vento persistente de 100 km por hora aproximadamente, soprando por 12 horas, poderia sim, teoricamente, empurrar a água de volta em uma curva onde o antigo braço do Nilo se encontrava com uma lagoa costeira. Então eles conseguiram fazer isso, né, para demonstrar essa questão desse fenômeno conhecido como wind set down, abrindo uma passagem de terra. Bom, mas a perspectiva aqui teológica nos mostra que tentar separar a ciência do milagre, aqui, de certa maneira, é um erro de leitura. Por quê? O milagre bíblico não é necessariamente a suspensão das leis da física, mas um controle soberano do tempo e do espaço. E isso tudo pelo Senhor Deus. Mesmo que Deus tenha usado uma causa secundária natural, por exemplo, o vento, o milagre aqui reside também no fato de o vento soprar exatamente quando Moisés levantou o cajado e durar exatamente o tempo de travessia e cessar exatamente quando o exército egípcio entrou no leito do mar. Deus usa então essa própria criação para salvar o seu povo. É o Senhor Criador orquestrando a natureza no timing perfeito da sua soberania. E aí, caminhando então para o final, para o bloco 6, dos versículos 23 até o 25, dessa confusão aí do exército egípcio, em que os egípcios, com todos os cavalos, carruagens e cavaleiros do faraó, perseguem Israel e entram pelo meio do mar. E aí, na vigília da madrugada, o Senhor olha para o exército egípcio do alto da coluna de fogo e de nuvem e lança o exército em confusão.
Olha só que interessante. Depois a gente vai ver que Deus faz travar as rodas das carruagens egípcias, dificultando a condução delas. E diante disso, os egípcios reconhecem o poder de Deus e gritam, né? Vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. E aí ainda tem mais esse último bloco, dos versículos 26 a 31, em que há o julgamento dos egípcios e o temor de Israel. Então o Senhor ordena a Moisés, ali a partir dos versículos 26, que estenda novamente a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios. E ao amanhecer, Moisés obedece, o mar volta ao seu lugar normal, e os egípcios, ao tentarem fugir, correm em direção às águas. O Senhor lança então os egípcios ao mar, as águas cobrem totalmente as carruagens, os cavaleiros e todo o exército de Faraó. Ninguém sobrevive. Enquanto Israel caminha em terra seca pelo mar, uns egípcios aparecem mortos na praia. E, ao ver o grande poder manifestado ali pelo Senhor contra os egípcios, o povo de Israel teme ao Senhor, deposita confiança nele e também no seu servo Moisés. Esse desafio, pessoal, para nós hoje, com base aí em Êxodo 14, o que é? Que cada um de nós, meus irmãos, minhas irmãs, é ser liberto dessa tentação de retroceder emocional ou espiritualmente lá rumo às nossas velhas escravidões conhecidas, toda vez que um mar de dificuldade se levanta à nossa frente, que a gente possa clamar por um coração corajoso, que silencie as reclamações e que tenha a maturidade de dar o próximo passo em direção ao desconhecido, quando Deus der ordem para marchar, confiando plenamente que Ele já está pelejando a nossa batalha. Mesmo nas dificuldades, mesmo quando o mar se levantar para nós, a gente pode sim continuar confiando nesse Deus que é maravilhoso e que demonstra através da sua palavra que tem estado com o seu povo, tem protegido o seu remanescente, e tenho certeza que isso pode impactar também a sua vida, mesmo com a dificuldade que você está vivendo hoje, de não retroceder, mas sim de seguir firme, confiante e sabendo que, pela esperança, o que Deus tem para você à frente é sim muito melhor do que seu passado que ficou lá para trás e que Deus nem mais dele se lembra. Amém? Então, espero que você tenha gostado do nosso café. Café com Jesus, um grande abraço e até a próxima. Valeu, a paz!